Olá a todos! Nessa aula, iremos resolver uma integral definida usando a regra da substituição em u por g de x. Usaremos então o teorema fundamental do cálculo, pois faremos a estimativa da área sob uma curva. Será utilizado ao final dessa resolução um software e um aplicativo para nos auxiliar na visualização gráfica. Antes de começar a aula, inscreva-se no canal e toque no sininho para receber as atualizações. Vamos resolver a integral definida entre e elevado à quarta da função 1 sobre x vezes a raiz de ln de x. Fazendo u igual ao ln de x, nós temos du igual a 1 sobre x dx, o que implica dx igual a x du. Calculando então a integral de 1 sobre x vezes a raiz quadrada do ln de x dx, nós temos que esta é igual à integral de 1 sobre x vezes a raiz de u, e em dx substituímos por x du. Como x multiplica e divide na expressão, podemos fazer então o cancelamento. Após o cancelamento, nós temos a integral de 1 sobre a raiz de u du, que pode ser escrita também como a integral de u elevado a menos meio du. Essa integral é igual a u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. E aqui estou considerando a constante arbitrária c igual a zero. Efetuando os cálculos, nós temos u elevado a meio sobre meio, que é a mesma coisa que a raiz de u sobre meio. Então, é uma divisão de frações, ou seja, nós temos duas vezes a raiz de u, sendo u igual ao ln de x. Reescrevendo a integral indefinida 1 sobre a raiz de u du, nós temos que a mesma é igual a 2 vezes a raiz de u, que é o mesmo que 2 vezes a raiz do ln de x. Temos então a integral definida no intervalo de e até e elevado à quarta e o teorema fundamental do cálculo. Vamos associar a função f de x do teorema fundamental do cálculo à função 1 sobre x raiz de ln de x. Veja que a primitiva, que calculamos anteriormente, a f maiúscula, é igual a 2 vezes a raiz do ln de x, sendo os extremos de integração a e b iguais a e elevado à quarta, respectivamente. Usando então o teorema fundamental do cálculo nos extremos a e b, nós temos como resultado 2 vezes a raiz do ln de e elevado à quarta menos 2 vezes a raiz do ln de e. Usando uma propriedade dos logaritmos, a primeira parcela dessa soma fica igual a 2 vezes a raiz quadrada de 4 vezes o ln de e. E a segunda parcela, menos 2, pois ln de e é igual a 1, que resulta em 2 vezes a raiz quadrada de 4 menos 2. Ou seja, o resultado desta integral definida é igual a 2. Concluímos que a integral definida entre e elevado à quarta do quociente 1 sobre x vezes a raiz quadrada de ln de x é igual a 2. Ou seja, é o valor da área abaixo dessa curva neste intervalo. Vamos agora avaliar geometricamente a mesma integral usando um software e um aplicativo de visualização gráfica. Nós vamos usar o GeoGebra. É um software livre que pode ser usado diretamente do navegador. Veja que nós temos aqui
aplicativos matemáticos, que são usados separadamente, os aplicativos clássicos, e ele também pode ser baixado para ser usado offline. Eu vou clicar aqui em iniciar. O software está carregando. Pronto, já temos aqui a área onde será plotado o gráfico. Vamos agora entrar com a função que usamos para calcular a integral. A função é 1 sobre x vezes a raiz quadrada do ln de x. O comando usado para a raiz quadrada é sqrt, de square, que significa quadrado em inglês. Veja do lado direito que já temos o gráfico na área de plotagem. Eu vou ajustar a tela na área de plotagem para ficar mais fácil de visualizar o gráfico. Nós podemos dar um zoom, afastar a imagem, aproximar a imagem. No próximo campo, nós vamos calcular a integral definida. Digitamos integral e vamos na última opção, função, valor x inicial e valor x final. Já aparece para a gente. Então, nós temos aqui a integral numérica. Onde está a função, nós vamos apagar e colocar f em relação à função f de x. O valor x inicial é o número de Euler, o número e. O valor x final é e elevado a 4. Basta apertar Enter. Pronto, já temos o valor da área abaixo dessa curva. Aqui ele dá um valor A igual a 1,99999, como podemos ver. E arredondamos esse valor para 2. Vamos ajustar aqui a tela de plotagem, onde está o gráfico. Nós temos aqui, então, essa área destacada em azul é a área que estávamos procurando. Clicando com o botão direito, nós temos o número A, referente à função calculada nesse intervalo, ou melhor, a integral calculada nesse intervalo, e esse valor é igual a 2. O que é importante ter em mente é que o software está sendo usado de forma a nos auxiliar na visualização gráfica ou geométrica no cálculo de uma integral definida num determinado intervalo. Vamos usar agora o aplicativo Wolfram Alpha. Queremos calcular uma integral definida. Então, na caixa de diálogo, entramos com Define Integrate. Clicamos em Ir ou no botão igual e esperamos o aplicativo carregar. Em Change Input Values, nós entraremos com os dados para o cálculo dessa integral definida. Na primeira caixa, temos Function to Integrate, que é a função que iremos calcular. Entramos então com o quociente 1 sobre x vezes a raiz quadrada de ln de x. É o mesmo comando do GeoGebra, sqrt ln de x, para entrar com a raiz quadrada. Variable é a variável x da função f. Lower limit é o limite inferior, no caso o número e. E upper limit é o limite superior, e elevado a 4. Apertamos Go e esperamos o aplicativo efetuar os cálculos. O aplicativo está carregando e veja que já aparece para nós o valor da integral igual a 2. E logo abaixo temos o gráfico, a representação geométrica que estávamos procurando. É importante ter o conhecimento matemático para então usar o aplicativo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Deixe também seus comentários e sugestões. Não esqueça de se inscrever no canal clicando na imagem à sua direita. Obrigado!